Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para o nosso segundo episódio da nossa primeira temporada aqui do Papo de Torre de Cinza. E hoje temos o convidado mais do que especial, o professor Sormani. Daqui a pouco o Marcelo vai apresentar melhor ele. E uma felicidade muito grande da gente estar aqui mais uma vez podendo conversar um pouquinho sobre tomografia computadorizada. E a gente gostou muito do resultado do primeiro episódio, apesar dos problemas técnicos que a gente teve, deu tudo muito certo, o pessoal elogiou bastante. Então, vamos seguir com o nosso projeto firme e forte. Vou passar a palavra aqui para o Felipe, para ele dar as primeiras palavras dele, e depois ele vai passar para o Salles apresentar o Sormani. Primeiros pitacos, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite para quem está online com a gente. Ou boa noite quem está vendo isso já, o gravado. Ou bom dia, ou boa tarde, quem sabe, né? É um prazer estar aqui, mais uma vez, nesse projeto. Estamos no segundo episódio. Tá? E a intenção realmente era fazer o mais abrangente, chamar profissionais de diversas áreas. E eu estou muito feliz de hoje poder contar com o Sormani. Quando conversamos antes com o Salles sobre o seu nome, a gente achou até que você seria mais difícil, tá, Sormani? A gente conseguir colocar vocês aqui com a gente, tá? Então, fico muito feliz, né, pela sua presença hoje aqui. Tá? Espero que o pessoal aproveite bastante e interaja, assim como foram os outros encontros, né, que a gente tem feito aqui por esse tempo aqui. Tá bom? Vamos passar para o Salles. Marcelo, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Bom, boa noite a todos. Acredito que todos devam me ouvir. Acho que o áudio tá bom aí, todo mundo me ouvindo, tranquilo? Joia, perfeito. Então, okay. Hoje é um dia bem especial, porque além de um amigo, né, um grande amigo, diga-se de passagem, nós nos conhecemos há algumas décadas já, eu posso dizer, ou eu poderia resumir, né, o professor Sormani com uma frase bem simples: se eu precisasse ser operado por alguém, eu gostaria de ser operado por ele. Porque, sem sombra de dúvida, é um dos cirurgiões mais talentosos, um dos caras mais habilidosos e estudiosos que eu já tive a oportunidade de cruzar durante essa minha existência odontológica. Então, Sormani dispensaria da minha parte apresentações, mas como muita gente não conhece, eu, obviamente, faço as honras da casa. Sormani fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em Araraquara, um dos serviços mais respeitados, sem sombra de dúvida, do país e do mundo, e é mestre em patologia oral. Então, ele conhece as duas faces, né? Tanto a parte cirúrgica quanto a parte clínica também, e fez doutorado em cirurgia lá em Araçatuba também. Então, acho que esse currículo, sem sombra de dúvida, já seria um cartão de visitas mais do que interessante, mas existe um outro lado também, que é o lado do pesquisador, do autor de vários artigos que embasam, sem sombra de dúvida, a prática clínica de bastante gente, né, de bastante colegas especialistas que estão nos ouvindo agora, enfim, estão por todo o Brasil, para todas as pessoas que leem os artigos dele publicados em todo o mundo. Então, Sormani, eu vou passar a palavra para você. É uma honra para mim poder contar com você. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que é difícil, a sua agenda é bem complicada, né? Hospital, consultório, enfim, vários cursos de especialização no Brasil todo. Mas eu achava e tinha lá, né, a certeza que você contribuiria conosco. Então, sinta-se à vontade, a palavra é sua e você faz do jeito que você quiser. Eu tenho total certeza que você tem todo o domínio e vai dar mais um show, como sempre. Então, a palavra é sua. Muito obrigado ao Lucas, ao Felipe. É um prazer muito grande estar aqui, me sinto muito honrado de poder fazer parte aí desse projeto muito interessante, de altíssimo nível,
Ao meu amigo Marcelo, que ele sabe, eu já disse várias vezes, a nossa amizade é mais do que amizade, né? É coisa de irmão mesmo. Então, toda vez que a gente se encontra, a gente se encontra com nossas famílias, né? É sempre o sentimento que eu tenho é sempre que eu estou em casa, realmente, né? São poucas pessoas que fazem a gente se sentir assim. E fora isso, a gente sempre tem a oportunidade de conversar também um pouco sobre ciência, sobre a nossa profissão, sobre a nossa área. É uma coisa pela qual a gente é apaixonado, a gente se conhece desde a graduação, depois na pós-graduação também. Então, nós somos realmente apaixonados por aquilo que nós fazemos e felizmente isso se refletiu na nossa trajetória, acadêmica e clínica, né? Fora outras afinidades que a gente tem também, né, Marcelo? De Principalmente música na cerveja. a cerveja, que não é fraco, não. Realmente eu me senti muito honrado, eu agradeço muito as palavras de vocês todos, muito carinhosos sempre. Realmente nesse período, como a gente não está tendo, assim, a gente teve uma redução muito grande da nossa atividade, né? Eu ainda estou num ritmo de quarentena, a gente não está podendo fazer cirurgia eletiva, por exemplo, ainda hospitalar, então a gente está parado de hospital. Hoje eu não atendo mais emergência, então não fico mais em emergência do hospital. E aí a minha atividade é principalmente eletiva, então a gente está com as cirurgias eletivas paradas, né? Os hospitais não retornaram, porque a estrutura está toda concentrada no atendimento dos pacientes com Covid, né? Então eu estou tendo um tempo para ficar um pouco com a minha filha, né? Ficar mais com a minha esposa também, mas também para poder colocar essas coisas em dia. E assim, quando o Marcelo me chamou, eu faço falar que nem um amigo meu fala. Se o Marcelo pular do último andar, eu pulo atrás, porque eu sei que coisa boa deve ter. Não hesito de jeito nenhum, né? Então, a gente falou em a gente apresentar isso aqui, e é um tema que eu, assim, adoro, né? Eu sou apaixonado pela imaginologia, assim, porque hoje ela está, quer dizer, de muito tempo ela já é casada com a cirurgia, né? Eu atuo fazendo cirurgia e implante, então não é uma coisa que começou agora, né? Então, há muito tempo que a gente já anda junto com a imaginologia. Eu acho que o dentista ele demorou a descobrir a tomografia computadorizada. Eu digo dentista nas outras especialidades, porque a cirurgia sempre trabalhou muito de olho na tomografia, inclusive quando a tomografia era difícil da gente conseguir trabalhar. Então, a gente trabalhava muito com radiografia extraoral, na época em que o dentista só trabalhava com panorâmica. Mas, felizmente, a gente viu nos últimos anos, na última década, principalmente, como o dentista evoluiu em relação aos exames de imagem da tomografia. O dentista ainda não descobriu outros exames de imagem que ele pode utilizar no seu dia a dia, né? A gente, na cirurgia, ainda usa um pouco mais de até ultrassonografia, cintilografia e ressonância, e o dentista clínico ainda usa muito pouco desses outros exames de imagem. Mas a tomografia parece que caiu na graça do pessoal, né? Principalmente por causa da implantodontia, pelo surgimento da tomografia Cone-Beam. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar aqui, não é uma aula, eu vou apresentar apenas alguns casos clínicos que mostram essa proximidade muito grande que existe da imaginologia. Eu acho que esses casos resumem um pouco o que a gente teve de avanço desses últimos tempos, e também um vislumbre do que ainda vem por aí, porque eu fico assim babando para ver o que está vindo pela frente ainda, porque eu acho que a gente ainda está meio que arranhando a superfície do que os exames de imagem ainda vão trazer para a gente, tanto na odontologia como um todo, como principalmente na cirurgia, né? Então, eu acho que é muita coisa que vem por aí. Então, eu vou aqui apresentar alguma coisa aqui para vocês, dos casos, entrando já diretamente nos casos, para a gente não ficar viajando muito aqui, né, com a parte teórica, tá? E aí a gente... Deixa eu ver se é essa, não é essa, não. Tá ok. Tá na tela? Perfeito, Sormani. Tá ótimo. Tá? Tudo certo. Beleza.
Então, a gente tem aqui as aplicações da imagem. Marcelo, eu vou falando aqui, Lucas, Felipe, eu vou falando aqui, mas a qualquer momento pode interromper para a gente discutir aspectos. E eu vou também chamar vocês para a gente debater um pouco, tá bom? Fique à vontade, Samuel. A casa é sua. Então, são as diversas aplicações da imaginologia. A gente tem desde a cirurgia oral, passando pela implantodontia, né, levando muito para a patologia e trauma, e, obviamente, na cirurgia das deformidades faciais e na articulação temporomandibular, tá? Então, eu vou começar direto aqui já mostrando esse caso, em que um paciente que foi encaminhado, né, a queixa, né, o paciente, o dentista encaminhou um corpo estranho, localizado na região submandibular direita, paciente de 26 anos, e ele queixava-se de dor ao movimentar a cabeça e ao abrir a boca, e ele tinha uma história clínica recente, né, de tentativa de desodontia de um molar mandibular, e foi relatado pelo dentista que atendeu que houve uma fratura. Isso foi no serviço público, posto de saúde. Foi uma fratura de agulha durante a anestesia, por bloqueio do nervo alveolar inferior. Parece que o paciente fez um movimento brusco com a cabeça na hora que o dentista estava com a agulha introduzida no tecido, e com isso a agulha fraturou. O dentista viu na hora que houve a fratura da agulha, ele tentou identificar, a agulha fraturou dentro do tecido, ele não mexeu mais, e como o dentista não tinha formação de cirurgia, ele encaminhou para procurar o atendimento cirúrgico e foi encaminhado para a gente, nosso serviço que a gente tem na cidade de Quixadá, no interior do Ceará, onde eu dei aula na Faculdade Católica de Quixadá durante muito tempo. A gente tem tinha um serviço na prefeitura. E aí esse paciente, a gente iniciou solicitando. Eu vou mostrar aqui para vocês o exame de imagem que ele trouxe para a gente, e qual foi a sequência de exame de imagem que a gente pediu. Isso aqui é a fotografia do paciente, em frente e perfil, não tinha muito o que mostrar, não havia nenhum edema. A única coisa que ele referia realmente era uma dor do tipo agulhada mesmo, quando ele movimentava o pescoço. Então isso incomodava realmente, estava incomodando o paciente realmente. E a gente solicitou o exame de imagem que a gente vai ver e planejou a remoção sob anestesia geral. Esse caso está publicado, a gente acabou publicando ele aqui no Journal of Craniofacial Surgery, está aí a referência, para quem quiser pegar. Eu tenho o PDF, se alguém quiser depois me manda, que eu mando por e-mail, tá? Então a gente publicou esse caso porque foi um caso que foi bem interessante. Então eu aqui com o Valtier e o Pedro, que eram meus assistentes na época. Hoje o Valtier terminou o doutorado lá em Araçatuba, é cirurgião, é professor lá no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. O Pedro hoje é professor aqui na Católica. O professor Oswaldo, lá de Araçatuba, foi meu orientador. E o Rivadavio, um colega que o Marcelo conhece também, a gente tem contato desde a época do meu mestrado lá em Natal. Professor da UNB hoje em dia. Então, aqui a foto intraoral do paciente, no dia que a gente atendeu ele. Aqui é só para mostrar, né, o que acontece. Às vezes isso aqui não foi o mesmo caso, que foi um outro caso, obviamente, mas de um outro paciente. A gente foi na clínica de graduação, lá na Católica, em que houve a fratura, e geralmente a fratura ela ocorre aqui, né, nessa interseção entre essa calota da agulha e a própria agulha. É uma área de fragilidade que a gente, se ficar movimentando, dobrando muito, ela vai acabar fraturando, né? Então aqui só para mostrar um pouco, né, do que é a técnica. A gente geralmente indica realmente que não se introduza a agulha totalmente, para que, se houver fratura, ela frature na sua porção, mas que fique um pedaço da agulha para fora, para a gente poder puxar ela, e não foi o que aconteceu no caso aí, tá? Mas o paciente, ele foi enviado para a gente com essas radiografias convencionais, né? Foi feita uma PA de mandíbula, em que a gente observava que a agulha nessa região, isso foi feito logo, se eu não me engano, no mesmo dia. O paciente foi levado para o hospital, lá da cidade dele, e foi feita essa radiografia posterior anterior, em que se observava a agulha nessa região. E aqui, numa vista lateral, eu acho que isso aqui já não foi no mesmo dia, isso aqui foi já alguns dias depois.
em que observava-se que a agulha ela estava num nível já bem mais baixo, aqui, ó, tá abaixo do ângulo da mandíbula. Né? Então, uma visualização difícil na radiografia convencional, e a radiografia panorâmica mostrando aqui, ó, não está muito legal a imagem, mas nessa região é onde está localizada a agulha. Então, a radiografia convencional ela tem suas limitações, né? É lógico que é uma imagem bidimensional e a gente vê principalmente estruturas ósseas. E num caso como esse, é o ideal a gente ter uma imagem tridimensional de posicionamento dessa agulha. Né? Então, com radiografias convencionais, hoje a gente dispõe de outras possibilidades, é melhor a gente dispor dessas possibilidades. Então, a gente pediu o exame de tomografia computadorizada. No caso aqui, ele fez uma tomografia multislice, uma tomografia helicoidal, tomógrafo médico. E aí se pôde visualizar melhor a agulha. Né? Então, hoje, o que a gente vê é essa possibilidade de você ter essa representação quase artística, né? do que do que são as estruturas. Então, se dá uma coloração diferente para a agulha, para uma melhor visualização, enfim. Isso é o que a tomografia pode nos proporcionar hoje em dia. Aqui a gente vê o posicionamento da agulha, uma outra visão do posicionamento da agulha em relação ao ramo da mandíbula. E aqui a gente vê numa vista lateral. Então, o que chamou a atenção é que parece que a agulha ela migrou bastante. Eu não acredito que obviamente, durante a anestesia, o dentista tenha penetrado aqui nessa região. Né? É praticamente impossível que ele tenha feito isso. Então, aparentemente, a agulha ela se deslocou mesmo durante esse período. Acredito que aqui já fazia mais de 2 ou 3, acho que tinha umas 3 semanas que tinha ocorrido, então houve um deslocamento da agulha realmente. O paciente também relatava a dor nessa região, inclusive ele estava começando a sentir quando ele deglutia também. Tá? Então a gente, diante dessa imagem, a gente como a agulha ela tinha migrado muito para a região cervical, inicialmente a gente tinha pedido a tomografia convencional. Aí, em virtude dessa imagem que a gente tinha, e como a gente já tinha indicado a remoção cirúrgica, porque essa agulha tinha migrado e porque o paciente tinha sintomatologia, a gente achou melhor pedir uma angiotomografia para ver a relação dessa agulha com as estruturas vasculares do pescoço, né? Principalmente com a artéria carótida. Essa era a nossa preocupação quando a gente fosse realizar um acesso aí para a remoção dessa agulha. E, evidentemente, nesse caso, já não dava mais para você fazer um acesso intraoral, né? A gente ia ter que fazer um acesso extraoral. Então, a gente estava preocupado com essa relação da agulha com as estruturas vasculares. Então, aqui a gente tem a principal preocupação com a artéria carótida, né? Lógico que a veia jugular também é uma preocupação, mas principalmente a artéria carótida. E a gente vê aqui a imagem da angio-TC, uma comparação com essa figura do livro do Netter, em que a gente tem as estruturas vasculares do pescoço, e a gente consegue observar aqui, então, a gente vê claramente aqui a artéria carótida comum, né, quando ela se bifurca, né, em carótida externa, e aqui a carótida interna, se dirigindo para a região intracraniana, e aqui exatamente é injetado um contraste endovenoso no paciente e é feita a tomografia na hora que esse contraste está circulando pelas estruturas vasculares da área, e a gente consegue ter uma imagem da vasculatura da região. Tá? E aí a gente pode realmente ter uma ideia de qual é a relação, no caso aí da agulha, com essas artérias. A gente pode ver aqui, ó, aqui está a agulha, tá? Que é o processo estiloide, que é a agulha, e a gente vê a bifurcação das carótidas, e aqui é a artéria facial, ó, que é um ramo da artéria carótida externa, como a gente sabe, né? Cruza aqui o ramo da mandíbula, e a gente vê a relação da agulha com a artéria facial. Né? A gente vê que a agulha, ó, a gente está vendo a agulha aqui, e a agulha,
ela ficou aqui meio que numa posição que até parece que a artéria facial enlaçou ela, né? Então, ela ficou realmente num contato muito íntimo com a artéria facial. E aí a gente pôde planejar melhor o nosso procedimento. Tá? Então, quando a gente vê aqui na sequência, mais uma vez, uma imagem mais aproximada, aqui é a artéria facial, e a gente aqui é a artéria carótida externa, tá? Aqui é a carótida interna, aqui é a carótida externa, e a gente vê aqui a artéria facial, tá? Que é um ramo da carótida externa, como a gente sabe, e ela cruza aqui por trás, aqui foi removido a parte óssea, que seria o ramo ascendente, então ela veio por trás do ramo ascendente, ela faz essa curvatura e ela penetra na face, passando aqui na borda anterior do músculo masséter. Então, a gente já tinha uma ideia, né? A minha ideia em termos de planejamento cirúrgico, a importância dessa imagem é exatamente porque me permitiu ver a relação da artéria, da agulha com as artérias do pescoço, e a gente pode ver que ela não está tão próxima da artéria carótida, que era a nossa maior preocupação, mas está próxima de um ramo maior dessa artéria, que é a artéria facial. Mas a gente também, como planejamento cirúrgico, a gente sabia que a gente tinha que seguir, tentar encontrar a artéria facial durante o acesso e seguir o trajeto da artéria facial, que a gente iria encontrar a agulha. Isso é importante, porque quem já teve que tirar uma agulha fraturada sabe como é difícil você localizar espacialmente, porque muitas vezes você vê no exame de imagem, mas literalmente é como procurar uma agulha no palheiro, né? Então você entra na cirurgia, mas você não tem certeza se você vai conseguir encontrar realmente a estrutura. Aqui é a imagem cirúrgica, as imagens cirúrgicas não ficaram assim muito boas, mas foi feito um acesso aqui submandibular, tá? E aqui a gente vê uma imagem cirúrgica que mostra que isso aqui é exatamente a agulha, né, que está na pinça aqui, e a artéria aqui passando por trás, né, meio que enlaçando essa agulha, a artéria facial. Não foi preciso ligar a artéria, a gente conseguiu remover a agulha e preservar a artéria. A gente está vendo aqui a agulha, estava inclusive amassada aqui, ó, estava dobrada nessa região. E tá aí depois que a gente removeu, né? É o paciente no pós-operatório. Aqui vê que fica uma cicatriz muito discreta. E a função, a gente vê lá a função do nervo facial preservada. A gente pede para ele fazer um bico aqui, sorrir, né? Para mostrar que não houve nenhuma alteração de motora, porque o ramo marginal da mandíbula aqui do nervo facial foi preservado, tá? Então, acho que esse é um caso, né, que ele mostra muito bem como o exame de imagem ele é importante no diagnóstico. Acho que esse é um caso que mostra desde a limitação que a gente tem da radiografia convencional, né? E depois a gente vendo a importância de você ter uma imagem computadorizada, uma tomografia computadorizada. Lógico que eu botei as imagens tridimensionais porque são melhores da gente visualizar, mas é importante a gente ressaltar que a gente tem que analisar os cortes tomográficos, né? Percorrer os cortes, isso é muito importante. E também a importância da gente saber utilizar os recursos que esse exame de imagem nos fornece, quer dizer, entender que mesmo esse exame de imagem avançado ele tem uma limitação, mas que a gente, por exemplo, adicionando o contraste, podendo ter o exame angiotomográfico, a gente pôde realmente usar o exame de uma maneira muito mais confiável, né? Então acho que ele exemplifica bem como é importante você ter esse casamento entre a imagem, entre o exame de imagem e o seu objetivo cirúrgico aí, certo? Quer comentar alguma coisa aí, Marcelo? Lucas, Felipe, quer comentar alguma coisa sobre isso? Sormani, eu queria fazer um comentário. Como a gente tem aqui espectadores das mais variadas fontes, né? Alunos de graduação, radiologistas, provavelmente colegas cirurgiões. Então, é interessante a gente falar que esse exame foi feito numa tomografia multislice, né, como o Sormani bem frisou, e que possibilita o fato da gente fazer uma angio-CT, né, que é uma tomografia com contraste, que facilita toda aquela localização, inclusive na reconstrução 3D dos vasos, das artérias,
Então, isso a gente não consegue fazer, por exemplo, com tomografia Cone-Beam, né? Então, muitos radiologistas, agora falando para o nosso lado, esquecem que existe essa tecnologia e que você pode usar na odontologia, né, quando tem uma indicação, e que, apesar de não ser o tipo de exame que a gente mais usa no dia a dia, né, como radiologista odontológico, o que interessa muitas vezes é você tentar resolver o problema do paciente. Então, tem situações que você precisa indicar, né, para o colega dentista fazer o exame numa tomografia multislice, né? A tomografia Cone-Beam, ela é excelente para 95% das nossas indicações no dia a dia, mas vai ter situações que você precisa falar para o colega, olha, é melhor você encaminhar esse paciente para uma tomografia multislice, né? E a recíproca é verdadeira também. Tem situações em que a multislice não vai resolver a nossa vida, né? Como o caso que a gente já fala muito, que é a tomografia para endo. Não adianta fazer multislice para endo que não vai funcionar. Então, é interessante a gente ter sempre no radar todas as modalidades de imagem que podem ajudar a gente aí em diferentes casos. E é interessante também a gente falar isso, porque até o paciente às vezes chega, quando a gente faz, por exemplo, quem trabalha com implante, tem muito paciente que tem plano médico, a gente pede a tomografia, lógico que a gente vai pedir, normalmente a gente pede uma Cone-Beam, e o paciente, ele depois, às vezes liga, ou ele fala, não, mas eu queria usar meu plano de saúde médico, pode ser? Então eu vou explicar para o paciente que a preferência, porque é uma tomografia odontológica, que aí é um procedimento odontológico que é porque assim, é lógico que fazer no instituto médico uma tomografia médica, uma tomografia para implante, ela até pode ser feita, mas obviamente que quando você faz isso no instituto médico, ela não vai vir nos cortes adequados, não vai vir com o laudo da maneira que tem que ser, porque o médico geralmente ele não tem o treinamento que o radiologista odontológico tem para fazer, né, para dar esse laudo. Então eu explico para o paciente que são coisas diferentes e que aí ele vai ter que fazer realmente no Instituto de Radiologia Odontológica para o objetivo que a gente tem ali, né? Às vezes o paciente não, ele a princípio ele fica meio assim, mas depois ele acaba entendendo realmente que são coisas diferentes, né? É importante isso aí. Bem, eu vou aí o próximo caso aqui. Esse é um caso de lesão tumoral numa criança. Esse é um caso que eu gosto muito de mostrar. Um paciente que procurou a gente também em Quixadá, no nosso serviço em Quixadá. Ele tinha 6 anos na época. Ele não era da cidade de Quixadá, ele vinha de outra cidade, mas ele tinha essa queixa principal, né, dessa lesão tumoral na mandíbula. E aí ele tinha um aumento de volume na região do corpo e no ângulo da mandíbula do lado direito, como a gente está vendo aqui nessa vista frontal do paciente, de crescimento lento, indolor, apresentando parestesia do lado inferior e de dentes aqui do mesmo lado. Tá? Então a gente já observava nessa vista frontal esse aumento de volume bem evidente, né, na região de mandíbula, né, mais pegando para posterior, né, e quando a gente via nessa vista mais inferolateral aqui, a gente via que era um aumento de volume importante, né, quando a gente palpava era consistência firme, tá, por dentro da boca, eu não botei aqui a foto intraoral, mas havia aumento de volume com apagamento do suco gengival-labial, estendendo inclusive pelo lado lingual da mandíbula também. E a gente observava, ele já veio com essa radiografia panorâmica, e aí, para esse tipo de lesão, obviamente, a radiografia panorâmica está muito bem indicada, né, para a região, lógico, para as lesões maxilomandibulares, o primeiro exame é a radiografia panorâmica. Né? Então, a gente tinha essa lesão radiolúcida, que envolvia o corpo mandibular e o ângulo, bem extensa, e também o ramo ascendente do lado direito, desculpa, que tá errado. Chegava até a região de processo coronoide cônico, embora esteja cortado aqui, mas chegava até próximo ao côndilo mandibular. E o nervo alveolar inferior aparentemente estava envolvido na lesão, certo? Até o paciente tinha essa questão da parestesia aí.
E aí a gente, diante desse quadro aqui, né, a gente vê aqui traçadinho do nervo alveolar inferior, então, diante desse quadro, a gente partiu para, a gente observa aqui a lesão, né, dente rebatido, né, formou uma bagunça geral aqui, né, esse germe aqui jogado para a base da mandíbula, região de ângulo. A gente nota aqui que havia um abaulamento da borda inferior da mandíbula, né? Uma lesão insuflativa, a gente vê a formação de septos, etc. Então, lógico que a gente vê esse tipo de lesões se preocupa muito, né? A gente pensa em lesões mais agressivas, como ameloblastoma, e pensa em lesões fibroósseas também, principalmente nessa faixa etária aí. Então, a gente fez uma biópsia imediatamente, a primeira coisa que a gente fez foi a biópsia incisional, e o resultado deu realmente como lesão fibrosa benigna. Tá? Então, para a gente, isso já trouxe um alívio maior, porque não se tratava de um processo maligno e não era uma lesão como uma ameloblastoma. Mas óbvio que é uma lesão, de qualquer maneira, que exigiu um tratamento bastante agressivo aí. Não tem como você tratar uma lesão agressiva dessa maneira e com essa amplitude, mesmo sendo uma criança, que não seja, nesse caso, com uma abordagem cirúrgica receptiva, né? Então, a gente partiu para o exame de tomografia com NIBIM, né? A gente solicitou aqui, a gente mostrando aqui o corte, esse corte é um corte sagital aqui, e aí a gente via aqui a lesão insuflativa aqui, ó, expansiva, um deslocamento de dente, que para a gente se localizar, né? Vendo a posição do paciente, que o corte que foi feito e a posição que seria anatômica, para a gente ter uma ideia. E aí a gente, numa vista, num corte coronal, a gente observa que esse não era o melhor corte, eu peço desculpas, mas eu não consegui encontrar os outros cortes. Mas a gente vê aqui que, olha o tanto que expandiu essa lesão. Uma lesão realmente muito grande, né? E a gente vê aqui num corte axial exatamente também o quanto que essa lesão expandiu para o lado vestibular, né? Logicamente erodindo a cortical, e até para o lado lingual também, né? Com erosão de cortical também. Tá? Então, e aí a gente já, esse caso foi há 5 anos atrás, a gente já podia dispor de pegando a tomografia, as imagens de tomografia computadorizada, a gente poder ter um modelo prototipado, um biomodelo do paciente, né? Uma reprodução tridimensional da tomografia que a gente tinha em tamanho real, e isso traz uma possibilidade muito grande para a gente, que é planejar a cirurgia com a mandíbula do paciente na mão. Então a gente pode planejar a nossa ressecção e a gente pode, no caso, como a gente ia ressecar e ia colocar uma placa de reconstrução, a gente pode fazer a modelagem dessa placa de reconstrução extraoral. Isso economiza para a gente, às vezes, a gente demora uma placa desse tamanho, com a quantidade de dobra que a gente ia ter que dar aqui, 1 hora pelo menos de cirurgia a menos que a gente ia fazer. E fora que aqui a gente tem uma condição de modelar com muito mais precisão do que no intraoperatório. Né? Então a gente pegou a placa de reconstrução de 2.4, a gente fez a simulação da remoção da lesão e a gente pôde modelar essa placa toda extraoralmente, te mostrando como funciona. Não vou entrar nisso aqui porque aí eu vou deixar o Marcelo, o Lucas e o Felipe quiserem falar alguma coisa, né? Mas a imagem basicamente vai para, ela é feita a adição da imagem, isso é mandado para um processador e aí vai para um tipo de maneira de fazer a reconstrução 3D através de processos diversos aí para você obter esse biomodelo que você vai utilizar para fazer seu planejamento.
Tá, então aqui a sequência, aqui a gente demarcando as áreas de osteotomias que a gente ia fazer, então toda essa região ia ser ressecada, a gente tentou preservar, então, o processo coronário de côndilo o máximo possível, tá? E aqui a margem de ressecção que a gente dá, apesar de não ser uma lesão, que precisa de uma margem muito grande, mas é uma lesão agressiva. Então aqui a gente removeu parcialmente, para a gente não perder a integridade da mandíbula, a gente removeu aqui a parte vestibular e a gente pôde modelar a placa, né? Levando em consideração essas margens que a gente ia ter de ressecção. Então está aqui uma visão intraoperatória, a demarcação da incisão, incisão baixa, para a gente ter um resultado estético melhor e fugir principalmente do ramo marginal da mandíbula aqui do nervo facial, para a gente não deixar uma deformidade no paciente, para que ele não tenha depois problema motor. É uma área onde a gente tem, eu já falei para vocês, tanto a artéria como a veia facial estão nessa região também, então a gente vai lidar com elas, e nesse tipo de cirurgia a gente acaba cortando e ligando essas artérias, esses vasos. Na sequência, a gente faz a incisão na pele, no mínimo 2 centímetros abaixo da borda inferior da mandíbula. E aqui a gente vai dissecar, depois que a gente faz a dissecção subcutânea, a gente vai chegar na região do músculo masseter. Primeiro, a gente vai romper o músculo platisma, depois a gente vai chegar na região, aqui a gente está vendo uma imagem intraoperatória, exatamente. Aqui a gente está vendo a artéria, a veia. Então, depois que a gente rompe o platisma, a gente vai por dissecção até identificar essas estruturas. E aí a gente vai identificando a artéria e a veia facial, a gente vai ligar a artéria e a veia facial. E aí a gente chega até a região do músculo masseter, como a gente está vendo aqui, a gente chama isso aqui de cinta pterygomassetérica, a gente vai incisar isso aqui, descolar e a gente tem a exposição da área, que é a área de interesse. Então a gente vê realmente o tamanho da lesão, a lesão era muito grande, realmente. E aí a gente fez a dissecção e a gente conseguiu preservar o nervo, por incrível que pareça, porque a gente conseguiu identificar o nervo jogado aqui para a base. E a gente conseguiu preservar o nervo, aí deixou um espaço, a gente não fez nenhum tipo de reconstrução imediata, colocou a placa de reconstrução. Essa placa, a única coisa que a gente fez foi encostar ela no osso e fizemos a fixação com parafuso, é uma placa do tipo locking. Então o parafuso ele entra rosqueado na placa, então isso alivia a tensão que existe também sobre as bordas ósseas, isso é melhor do ponto de vista de distribuição de carga. E aqui a gente tem o espécime cirúrgico aqui que foi removido. Aqui o paciente num pós-operatório, eu acho que de 6 meses, tá? Então vista anterior, vista lateral, então a gente vê que tem uma simetria adequada, ainda algum edema, mas uma cicatriz que ela praticamente ela é bem pouco visível. Lógico que é um acesso grande, então não vai ficar totalmente invisível, mas como uma criança geralmente cicatriza muito bem, né? Aqui a vista intraoral. Eu baguncei quando eu fui acrescentar umas fotos aqui. Deixa eu só acrescentar as fotos finais dele. E aqui foi o último controle que a gente fez agora em 2019. Tá? Ele estava aqui com 5 para 6 anos de pós-operatório. Tá vendo que ele cresceu, aqui ele está com 11 anos já. E a gente vê a cicatriz, né? Bastante discreta, uma simetria muito adequada, tá? E a gente não fez nenhuma reconstrução ainda. Agora, o que surpreendeu a gente, aqui a vista intraoral, né? Os dentes erupcionaram, alguns dentes que na época eram dentes, ainda germes dentários. E a gente vê aqui, acho que a radiografia com 6 meses, e aqui agora a radiografia mais recente que a gente teve. Tá? Então a gente vê que tem dente que ainda está incluso aqui, a gente vai ter que resolver. Um dente que ficou aqui na base, ele acabou erupcionando, né? Os premolares erupcionaram. E o que surpreendeu a gente foi que houve, apesar de ter ficado um gap aqui monstruoso, ficou um gap enorme aqui, né? A gente não notou nada. Mas houve neoformação óssea, inclusive fechando esse gap que tinha enorme, mesmo sem a gente fazer nenhum tipo de enxerto. E a gente vê aqui essa ponte óssea que se formou, ó, e foi tudo do próprio paciente, tá?
Então é impressionante esse poder regenerativo, né? Que a gente não esperava, porque eu estava apontando que a gente ia ter que fazer um segundo procedimento para enxertar essa região aí. Tá? Então esse é um caso que eu acho que mostra muito bem como essa evolução dos exames de imagem permitem que a gente faça um planejamento e tenha um resultado desse. Que a gente, certamente, a gente teria um bom resultado se a gente não tivesse exame de imagem, mas eu não acho que a gente teria uma precisão tão grande. Certamente a cirurgia seria uma cirurgia que ia demorar mais, a gente não ia ter essa qualidade de adaptação da placa, enfim. Isso vai somando coisas que no final nos permitem ter um resultado realmente muito bom. Então esse é um caso que eu mostro assim, com muito orgulho, muito carinho também, por se tratar principalmente de uma criança, né? Então isso mexe mais com a gente. Sormani. Pois não. Fala, Marcelo. Só uma colocação. Eu acho que, além da versatilidade, né, do método, permite que você, como foi inclusive ressaltado por você, reconstrua, né, faça biomodelos, ganhe tempo cirúrgico, preserve estruturas dentro do seu planejamento. Eu acho que a sua condução, mostrando a versatilidade dos métodos de imagem que a gente tem dentro da TC, isso é uma das coisas fundamentais, porque falando para os colegas radiologistas, né, muitas vezes o pessoal acha que tomografia computadorizada se resume somente a corte para implante. E existe uma miríade de coisas que a gente pode fazer. Então, é importante conversar com o profissional, que o seu indicador, né, o radiologista conversar com o seu indicador, para, inclusive, expor para ele. Você é um cara experiente, você sabe, conhece os recursos, mas tem muita gente que simplesmente não sabe. Então, cabe a nós também, como radiologistas, conversar com o cirurgião para que ele entenda, né, ou com os nossos indicadores, quais são as probabilidades que a gente tem, inclusive de auxiliar durante o planejamento, o uso de software, métodos de reconstrução, essa questão da construção de protótipos, né? Hoje em dia, por exemplo, o Fishcone tem EndoGuide, tem uma série de guias cirúrgicas prototipadas, então tudo isso pode agregar a prática profissional do cirurgião também. Acho que esse é um ponto importante. Eu concordo demais. Eu acho que às vezes eu acho que o dentista, nisso eu sou bastante crítico, sabe, Marcelo? Como clínico, como professor, como você colocou, vocês também que são professores, eu sou bastante crítico com o dentista, assim, e com a odontologia, porque eu acho que parece que às vezes falta essa coisa do cara querer ir além, sabe? Ele quer dar o passo além. Então, às vezes você conversa com um aluno, até aluno de pós-graduação, e o aluno, ele não sabe nem localizar espacialmente o que é aquele corte, entendeu? Ele não sabe nem a nomenclatura do corte, ele não sabe nem a nomenclatura da tomografia. Então, a gente às vezes vai conversar com um colega ou com um aluno, e aí a gente nota que já começa truncado daí o negócio, porque a gente percebe que ele não está nem entendendo o que é aquele corte ali. Aí ele não consegue extrair do exame aquilo que realmente tem que ser extraído. Eu falo muito para os alunos, eu sempre olho o laudo do radiologista, isso é de fundamental importância, você olhar o laudo do radiologista, mas é muito importante a gente pegar o CD e passear pelas imagens também, né? Principalmente se você vai planejar uma cirurgia como essa, né? Mas a maioria dos colegas não se dispõe a isso. Usar, como você falou, um software, né? Que ele não fique preso só à imagem impressa, mas ele usar o software, ele colocar simular a colocação do implante. Então ele entender quais são as possibilidades. E eu acho que falta muito isso, né? Infelizmente, eu vejo que falta muito isso. E o cara que faz é o cara que se diferencia, né? Entendeu?
Eu acho, Sormani, que essa questão aí que você colocou, principalmente de analisar o volume e verificar o laudo, né? Eu às vezes me surpreendo. Tem colega que diz assim, eu nem leio o laudo. Falou, mas se uma das principais partes do exame é o laudo, como é que você simplesmente renega a opinião, né, do radiologista? Sim. Então, essa questão é importante. Eu gosto também de frisar isso. Eu acho que é importante você ler o laudo. Eu sempre leio o laudo, eu sempre levo o laudo em consideração, mas o cirurgião e o implantodontista, ele deve ser capaz de manipular a imagem também. Sem dúvida. Sem dúvida. Devem ser. Sem dúvida. E extrair mais do seu exame, né? E infelizmente falta isso. A outra coisa que você falou muito bem é que eu não tenho o menor problema de... Como eu já fui lá no centro de radiologia, várias vezes, lá no Perboária aqui, ou nos outros centros de radiologia muito bons que a gente tem em Fortaleza. Eu muitas vezes vou lá no centro de radiologia para ver o exame ser feito, ou para conversar com o radiologista. E falta muito isso também, entendeu? Do dentista mesmo, não ir. Eu acho que na odontologia a gente tem pouca essa cultura. Eu acho que na área médica se tem mais isso aí, sabe? Eu percebo que na área médica tem um pouco mais isso aí, que é o cara que está solicitando o exame, se ele tem uma dúvida, liga para o radiologista e fala com o radiologista, entendeu? Então chega e fala, olha, eu quero ver isso aqui, não foi possível ver. Tem possibilidade de repetir esse exame e a gente ver isso aqui, entendeu? Mas na nossa área não existe muito, eu acho. Acho que tem melhorado muito, mas ainda não existe. Eu vou ter mais um caso aqui, a caso de patologia também, certo? Sormani. Pois não, pode falar. O Felipe tá falando. Uma pergunta tudo que você falou, eu concordo, nós concordamos aqui, estamos balançando a cabeça aqui, com certeza, que é a nossa, assim, que a gente pensa também. Fazer uma pergunta da ordem prática, assim, antes de tomografia, a gente tem a tomografia, né, de ter o protótipo, você já fazia cirurgia também, né? Agora, depois de um tempo, né, isso foi sendo incorporado, né? Qual a diferença quando você avalia o volume pelo software, né, quando você faz esse planejamento já da cirurgia, né, virtual, né, já prepara as placas, quanto tempo você ganha cirúrgico? Quanto tempo o paciente, a cirurgia, quanto economia de tempo no bloco cirúrgico isso acarreta? Para esse tipo de cirurgia de ressonância tumoral, a gente ganha de 1 a 2 horas, tranquilamente. E assim, 1 a 2 horas, por exemplo, uma criança, pois exatamente. Cirúrgico, importantíssimo. É menos sangramento, é menos tempo com a ferida aberta, isso implica em menos possibilidade de infecção. Então, assim, é menos morbidade. Às vezes o paciente precisaria de UTI, não vai precisar porque você está operando mais rápido. Então assim, o ganho é enorme, enorme. Isso aí é incontestável. Eu vou mostrar um caso aqui, que é mais rápido, não quero passar muito tempo aqui de vocês, tá? Mas eu vou mostrar esse caso aqui. Esse caso aqui não está completo, não tem as imagens iniciais. É porque a gente, quando eu lembrei de colocar esse caso, fui procurar rápido e acabei que eu não consegui todas as imagens. Eu não tenho inicial. Mas isso aqui é para a gente ver exatamente também nesse sentido. Aqui já é uma paciente de mais idade, com uma lesão que tinha um diagnóstico de um ceratocisto, mas tinha sido feita a marsupialização, tentado marsupialização, ele não respondeu à marsupialização, foi uma lesão que até cresceu mais. Então era uma lesão um pouquinho, mesmo sendo um ceratocisto, assim, com um comportamento um pouco mais agressivo. E a gente fez imagem aqui, inclusive numa época que eu já estava brincando um pouco. Eu sou muito curioso, mas eu não entro demais não, porque isso consome tempo, né? E tempo é uma coisa que é difícil pra gente. Mas eu estava até aprendendo a mexer no Mesh Mixer e eu tinha comprado uma impressora 3D, uma Anycubic. E aí aqui eu já estava manipulando no Mesh Mixer e eu estava mais experimentando aqui. Aí eu fiz aqui um guia de corte.
estava bolando um guia de corte que eu ia fazer em cima da mandíbula aqui e ia imprimir para colocar durante a cirurgia. Eu fiz, mas para falar a verdade para vocês, não ficou legal não na hora da cirurgia, acabei nem usando, mas era mais para eu exercitar mesmo isso aqui, né? Dentro das possibilidades que a gente tem hoje. Então esse aqui era o guia que a gente imprimiu depois desse guia para tentar usar na cirurgia, mas acabou não dando muito certo não. Mas de qualquer maneira tá aí, né? É delimitada essa impressora que eu tenho. Aqui tá o modelo que eu fiz mas aqui eu usei basicamente para a mesma coisa. Então aqui a gente fez a simulação da remoção da lesão. Aqui não ia ser uma ressecção, eu ia remover a vestibular, curetar a lesão e ser mais conservador, né? Eu ia usar aqui também eu faço uma crioterapia, mas eu faço uma crioterapia com endoice aqui, na cavidade. Então eu removo a cavidade e faço a aplicação do endoice como uma crioterapia. E aí a adaptação da placa. Aqui já é uma coisa que trouxe uma vantagem enorme, porque eu fiz a placa de reconstrução e a gente colocou por dentro da boca. Então, num caso como esse caso me estimula a fazer um caso desse por intraoral. Se fosse em outra situação, eu iria fazer por extraoral. Mas, como eu tinha o protótipo, eu podia modelar isso fora da boca e podia colocar essa placa por dentro da boca. Se fosse numa situação em que não tivesse biomodelo, eu não ia ter segurança de modelar uma placa tão extensa por dentro da boca. Eu provavelmente, para ficar mais seguro, muito provavelmente eu ia abrir externamente. Mas aqui removendo a lesão, tá? A remoção da lesão, aí a gente fez a osteotomia, fez a osteotomia periférica, fez a aplicação do endoice. E aí a gente colocou a placa. A placa, ela já foi só colocar, ela já adaptou direto, tá? Então, nesse caso, com certeza, foi 1h30 a 2 horas a menos de cirurgia. Fizemos tudo por dentro da boca, né? Colocamos a placa de reconstrução, suturamos internamente e a recuperação da paciente foi uma recuperação muito boa. Está aqui a paciente com 1 ano. A gente vê a neoformação óssea, né? A placa de reconstrução lá, a neoformação óssea que ocorreu e né, evitamos uma cicatriz externa numa paciente que já tinha uma idade mais avançada, etc. Então, mais uma vez, mostrando como a gente tem essas possibilidades de trabalhar com exames de imagem adequados, né, com a tomografia Conibin, com a manipulação de imagem digital. Hoje a gente está podendo fazer guias de corte para cirurgia ortognática, tá? E isso, assim, de uma maneira que hoje é realmente viável, porque eu comecei com a cirurgia quando a gente só tinha realmente a panorâmica, a gente não tinha outra coisa. Tomografia era luxo, total, caríssimo, absurdo. Panorâmica era caro. Então, e aí a gente só podia sonhar em ter um protótipo na mão para poder modelar uma placa. Hoje, a gente já está tendo, e é viável economicamente, pelo menos para os pacientes particulares e de convênio, a gente fazer guias de corte, né, e trabalhar com guia de corte. Para essa paciente é a paciente de SUS. Eu comprei a impressora 3D para eu fazer para os pacientes de SUS realmente, que não tem condições de ficar pagando os protótipos e tudo mais. Então, como a gente tem um serviço que a gente pode fazer esse tipo de atendimento, então a gente utiliza para eles. Mas também não é mais um absurdo. A gente sabe que existem meios de você conseguir também pelo serviço público, mas não é nenhum absurdo hoje, né? Hoje já estão construindo placas customizadas, e o passo adiante, que é a cirurgia navegada, né? Que já está começando a ficar também possível de ser utilizado aqui no Brasil, né? Ainda, lógico que não de rotina, mas existem serviços que já utilizam. Então, eu acho que, por isso que eu digo que
e já permite isso aí que a gente está tendo, que eu acho que já é muito bom a gente poder aplicar isso em pacientes também do serviço público, mas é muita coisa muito interessante também que ainda está vindo, né? Que tá surgindo e que está acontecendo também, né? Caminhando junto com a imaginologia. Sormani. Sormani, queria te fazer uma pergunta. Desculpa, Marcelo. Não, só sua tela tá compartilhada. Tá, eu vou descompartilhar aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Né? Só voltar aí pro Meet. Deixa eu... Isso. Beleza. Pronto. Então, então, vou fazer a pergunta, Sormani. Uma coisa que eu vejo desde os alunos de graduação e os alunos de graduação em geral, pelo menos aqui na minha faculdade, gostam muito de cirurgia, adoram cirurgia, e se puderem operar o tempo todo, querem estar sempre operando. A gente tem um serviço na faculdade de urgência e emergência, então eles adoram estar ali dentro. Agora, eles gostam de operar. Se puder chegar, nem conversar com o paciente, não fazer nenhum exame, não perguntar nada para ele, já abrir a boca dele e sair operando, eles adoram. E eu vejo isso muito, não só no cirurgião, mas como no dentista em geral. Essa entre aspas, preguiça de planejar, né? Então, tu mostraste muito claramente aí quando você se planeja, quando você para pensar o que vai fazer, quando você dá um valor maior para o diagnóstico, como você lança recursos para um melhor planejamento, você ganha muito durante o tempo cirúrgico, né? Então, eu queria saber se tu enxerga dessa forma também, se tu vê que ainda dentro da cirurgia, dentro dos colegas dentistas, a gente ainda tem muita esse medo de gastar tempo com o planejamento, né? Sendo que, às vezes, um tempo a mais de uma cirurgia, em qualquer outro procedimento, é muito mais deletério para o tratamento em si e para o paciente. Sim. Existe isso demais, né? A coisa que eu falo para os meus alunos de graduação e pós-graduação, principalmente os alunos de pós-graduação, é que para ele operar um caso, ele tem que estudar desde o acesso cirúrgico, toda a anatomia da região, e fazer o preparo do caso e apresentar o caso, né, antes de operar, para discutir todos os aspectos, porque se chegar na hora da cirurgia e o residente que ele quer operar, ele titubear, meu amigo, eu sempre falo isso, ó, a gente faz pergunta mesmo, não é para ser chato, não. É porque para o cara saber da responsabilidade que ele tem com o paciente, inclusive. Né? Então, se a gente faz as perguntas e o cara não sabe na hora, já teve caso óbvio da gente tirar o bisturi da mão do cara e falar assim, agora você não vai operar, agora você vai assistir, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Então, ele tem que realmente saber, né, todas essas etapas, que não é só chegar e meter o bisturi. Muitos, hoje em dia é complicado. A gente vive uma era difícil, a gente não pode negar esse progresso que a gente tem, essa possibilidade que a gente tem dos exames de imagem, da internet, etc. Mas hoje em dia tem muita gente que assiste um vídeo no YouTube e vai fazer um procedimento, né? Então, é complicado, é uma realidade difícil, mas que a gente tem que tentar mostrar. E aí, isso eu falo muito para os alunos. Por que existe o cara que é o que você olha e fala, pô, aquele cara é diferenciado, né? Eu tive uma oportunidade enorme na minha vida, principalmente na minha residência, de aprender entre os melhores cirurgiões do Brasil. E assim, o que era a diferença? Os caras são detalhistas demais em tudo, no exame do paciente, no exame, no pré e no pós-operatório. Demais, os caras são muito detalhistas, os caras chegam ao ponto de ser chatos, mas é isso que faz eles serem os que são, tá entendendo? É isso que faz o serviço ser o que é e os caras sempre são. O cara que não faz, acha que é besteira, é um Zé Ruela. Desculpe falar assim, mas é a grande verdade. Então, a gente tem que tentar puxar isso para as pessoas entenderem, sabe? Porque hoje em dia a gente vive um momento que é difícil. As pessoas querem tudo muito rápido, né?
Acha que é da noite para o dia. Eu acho, Sormani, eu acho que isso é um papel o qual você está desempenhando muito bem, que é o do professor mesmo na graduação mesmo, que é aquele período, né, que estão formando ainda os profissionais, né, e normalmente o pessoal é jovem, né, então imediatista, né, e agora, ainda mais agora, né, porque eu, pelo menos, estudei no início da década de 90, então, naquela época eu acho que era um pouco mais devagar, né, agora, em 2020 deve estar um pouquinho mais rápido, as coisas estão mais rápidas. Né? E eu acho isso bem interessante demais. Mesmo assim, eu tive um professor na época que você me falou mais ou menos a mesma coisa. Era um professor que até ele chegava ao seu lado e perguntava qual é o que você está fazendo, qual é o diagnóstico. Né? Isso no início da consulta. E se o aluno não soubesse o que ele está fazendo, o que ele pensa em fazer, né? E qual era o diagnóstico, ele falava, não sabe? Coloca um curativo, dispensa o paciente. É justamente o que você falou, né? Eu nunca esqueci isso na minha vida. E é uma coisa que você justamente está falando agora que eu acho importantíssimo, né? É se preparar para fazer isso, ser detalhista, e a imagem entra como um coadjuvante, tá? Né? Dentro desse hall de procedimentos, né? A imagem tem um papel muito importante, e você brilhantemente mostrou aqui, desde o básico, né? Uma PA, uma panorâmica, até a prototipagem, isso em poucos minutos, né? Então, eu estou super feliz pela sua apresentação, né? E passo a palavra para meus amigos aí. Eu acho que a bola agora caiu no meu colo, né? Então, É isso. Quando pensei no convite, Sormani, eu sabia que, além, claro, da filosofia, né, que você teve a oportunidade de aprender, eu acho que nesses tempos onde o conceito de filósofo está meio estranho, assim, né? Passa lá pela astrologia, coisas dessa natureza, mas, enfim. Mas professores que não têm formação docente, né? Mas, enfim, quando eu pensei no convite, né, e sugeri para o Felipe e para o Lucas o seu nome, eu sabia que você iria literalmente fazer com que nós passeássemos, não só pelos conceitos anatômicos, mas pelos conceitos cirúrgicos, pela própria aplicação da imagem, porque eu acho que isso é fundamental, né? Você demonstrou aí, como o Felipe bem falou, em poucos minutos, o que a gente pode fazer, qual a importância, inclusive a importância do contato do profissional com o radiologista. Eu acho que são poucos os colegas que não sei por quê, eu acho isso uma das coisas mais oligofrênicas, né? Assim, por falar. Eu não sei por que é que os colegas não se dispõem a ir ao radiologista, conversar, ou pelo menos ligar. Hoje a gente tem tanto recurso, né? Então, liga. Hoje mesmo, por exemplo, uma colega me solicitou um volume tomográfico para falar, tem como você mandar os DICOM para mim e tal? Eu falei, claro, né? Enfim, enviei. Então, a gente precisa mudar essa cultura, porque a cultura do dentista, e eu acho que você demonstrou isso muito bem, a cultura do dentista que simplesmente pega um filme impresso, pendura na janela, né, coloca lá um esparadrapo, pendura na janela, já vi isso no Instagram, enfim, e vai operar o paciente na hora, tem que mudar. A gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa valorizar os profissionais e numa linguagem, né, quem me conhece sabe que eu sou anti-coach, mas a gente precisa mudar os processos, né? A gente precisa melhorar porque a odontologia, ela exige, ela presume muitos processos, do diagnóstico até o tratamento e o controle, preservação, são vários processos envolvidos. Você não pode pular etapas. E eu acho que você foi brilhante aí na sua apresentação, mostrando a importância de entender. Tais situações eu posso optar por um exame multislice, por exemplo. Em tais situações eu posso usar feixe cônico para fazer protótipo.
né? Ou em tais circunstâncias eu posso usar um software para visualizar os meus arquivos DICOMS, a composição do volume. Eu posso, inclusive, planejar em outros softwares, como o Mesh Mixer, enfim, existe uma gama de softwares para planejamento cirúrgico hoje que é difícil acompanhar, né? Então, acho que você foi realmente brilhante aí na sua apresentação. Eu passo a palavra para o Lucas, não sei se ele tem algo mais a acrescentar e quer fazer algum comentário. Tem, assim. Pegando o gancho no que o Marcelo falou, é bom a gente também, radiologista, assumir um pouco a nossa culpa de tudo isso, né? O radiologista, ele também tem que parar de achar que a missão dele é liberar laudo, né? Liberar laudo, recebe o exame, libera laudo, recebe o exame, libera laudo. A missão do radiologista é dar o diagnóstico, né? É fazer um laudo da melhor forma possível. Isso demanda Né? tempo. Então, assim, quando você recebe uma tomografia encaminhada por um cirurgião para avaliar uma patologia, é essencial que você vá atrás de mais informações para dar aquele laudo. Né? São raros os casos que são casos simples e que você consegue simplesmente abrir as imagens e chegar a um diagnóstico, entendeu? Você precisa ter essa comunicação também, ela tem que partir também do radiologista, né? Ir atrás de mais informações, tentar entender o que está acontecendo e não simplesmente liberar ameloblastoma / queratocisto e pronto, entendeu? Tudo, engloba tudo, né? Então, Só matou 80%, né, das lesões. exatamente. Então, isso vai muito ao encontro que a gente tem falado, né, eu e o Felipe, Marcelo também nas lives que a gente tem focado mais em endo, que é a questão das reabsorções, o cara põe lá reabsorção e pronto, tem lá um monte de coisa que ele pode classificar, que ele pode ajudar o colega, ele põe reabsorção e pronto, né? Então, acontece muito isso também, a sua irmã deve ter pego já várias situações assim, de laudos que não ajudam tanto como deveriam ajudar. Né? E aí, para emendar uma pergunta rapidinha, para a gente encerrar, Sormani, o que tu, na hora que vai enviar uma tomografia para um centro de radiologia, né, para pedir uma tomografia com NIBIM, o que te faz escolher uma clínica? É a qualidade do laudo? É a qualidade da imagem? É a rapidez que te entregam? É confiar naquele profissional que tu sabe que vai dar um laudo que vai te ajudar no diagnóstico? Ou simplesmente tanto faz, eu preciso só da imagem? O que tu pensa na hora de enviar uma imagem para uma clínica? Certo. Essa é uma pergunta muito boa, sabe? Porque, assim, uma coisa que para mim conta muito, sem dúvida, é a qualidade da imagem, sabe? Por exemplo, algumas vezes eu preciso de uma imagem que pegue um zigoma estendido, uma região mais superior, ou então cabeça toda. E eu não vou ficar falando aqui, porque o pessoal de Fortaleza deve estar por aí, eu não quero puxar para nenhum lado, porque aqui tem ótimos radiologistas e ótimas clínicas, né? Eu dou muito bem com todos. Mas, quando eu preciso de um exame que precisa pegar a extensão maior, só tem uma clínica aqui em Fortaleza que faz. Porque eles têm o aparelho que faz, o Prexion, né? Não sei, tenho certeza, mas tem uma janela maior que consegue pegar. Então, assim, e isso acaba influenciando um pouco quando eu tenho algumas necessidades específicas. Se é planejamento, se eu vou planejar no DOLF para cirurgia ortognática, por exemplo, eu preciso cabeça toda. Então, eu tenho que mandar para uma clínica que tenha condições de me pegar realmente a extensão total. Tirando isso, eu levo muito em consideração o conhecimento que eu tenho do radiologista, sabe? Então, assim, eu tenho um radiologista de preferência aqui, que é, inclusive, meu amigo, e que eu sei que, por exemplo, eu posso, a qualquer momento, chamar ele no WhatsApp ou ligar para ele, entendeu? Que ele vai atender. É diferente de algumas clínicas aqui que eu conheço, o radiologista, mas não tem intimidade com ele, e aí, para eu chegar até ele, às vezes é mais difícil. Então, eu opto um pouco mais por essa coisa do colega que eu conheço. E tem qualidade, eu sei, eu gosto do laudo dele, e eu sei que eu tenho acesso muito direto a ele também, entendeu? Então,
dividiria nessa situação, né, de qualidade do radiologista por eu conhecer e também a qualidade da imagem, especificamente, né, daquilo que eu preciso. Sabe, Sormani, tem um... Quando eu era da graduação também, talvez, um tempo atrás, o pessoal falava que quem fazia radiologista era quem não queria ver paciente, né, quem queria se aposentar, quem não queria ter trabalho, né? O pessoal falava isso. Quando a gente sabe que hoje em dia não é isso, essa parte de relacionamento com o profissional é super importante, né? A gente, eu falo assim, é o radiologista sair da caverna, né? Assim, sai da caverna, aparece, deixa o WhatsApp, disponível, né, para conversar, porque é assim que se conversa mais rápido hoje em dia também, né? Porque o dentista também pode estar operando, então a gente manda mensagem, daqui a pouco ele, quando termina a cirurgia, ele pode retornar. Ou seja, esteja disponível. Os dois. O objetivo no final disso é que o paciente tenha o melhor tratamento, né? Sim. Então, para isso, né, o radiologista tem que estar disponível e o dentista, o clínico, o cirurgião, no caso, também tem que estar disponível para trocar, né, informação, né? Eu acho que inevitavelmente, quem vende um serviço, ele tem que ser disponível, sabe que hoje em dia, com essa era de internet, a clínica tem que ser disponível. Por exemplo, tem uma clínica que ela usa um sistema que me dá um login, eu entro lá e vejo as imagens, eu baixo as imagens direto. É legal, porque às vezes eu me lembro de um paciente, por exemplo, vou montar uma aula dessa aqui, aí eu entro lá no sistema, os pacientes estão todos lá, as imagens estão todas lá, eu não preciso estar com essas imagens salvas no meu computador. Então, lógico que tudo isso conta também, nessa era que a gente vive, até mesmo o fato de que o cara me visita, o cara vai lá, deixa um pendrivezinho para mim lá também, né, no final do ano, a agendinha, hoje em dia, essas relações públicas, elas fazem parte também, entendeu? Mas, no final das contas, um serviço de qualidade é que é o fundamental, né? Também não adianta ter todo esse mise-en-scène na hora da imagem e o laudo. Certamente. Né? Beleza. Eu acho que é por aí. Tranquilo. Bom, eu acho que fomos bem dentro do prazo hoje, né? Acho que hoje a gente não estourou o prazo. Estourar o prazo, porque se a gente vou deixar a gente conversar, sabe que a gente conversa pra caramba, né? Exatamente. Da última vez, acho que você saiu daqui de casa umas 3 horas da manhã, né? Queria agradecer muito, viu, Sormani? Pessoal, amigos, Marcelo, Lucas, obrigado, Sormani, pelo seu tempo num feriado. Bom. Tá? 7 da noite. Pra gente... feliz desculpa interromper, Felipe, mas foi assim, fiquei muito feliz pelo Marcelo, que é um irmão realmente, e eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, muito legal mesmo. Eu vejo assim, com vocês lutando para não ficar só nessa coisa da cirurgia do implante, falando da endo, acho que tem as outras áreas que tem aplicação, a própria, até mesmo na dentística, na clínica, etc., tem aplicação para tomografia. O dentista às vezes não sabe disso, né? Bem bacana, fico feliz e fiquei muito honrado realmente de vocês terem me chamado aqui. Espero que tenha correspondido e espero que a gente possa ter a oportunidade de outras vezes fazer alguma coisa também. Vamos combinar. Muito obrigado, viu? Valeu, show de bola. Até mais. Um abraço, então, Sormani, valeu. Bom, pessoal, então vamos encerrando aqui nosso segundo episódio, o Papo em Torno de Cinza. Semana que vem vamos ter 2 episódios, é isso, Felipe? Vamos ter Teu microfone está fechado, Felipe. Temos a Chandra Arnit na quinta-feira. Isso. E na sexta, o Paulo Bonan. Isso. Paulo Bonan. 2 lives semana que vem. Na sexta-feira. Imperdíveis. Tá? Sempre às 19. Uma atrás da outra. E agora a gente está, acho que pegando o jeito disso, né? Já acho que é a 8ª ou 9ª live que a gente está fazendo nesse período, a 2ª dessa série. Então, a gente vai estar aqui junto. E agora é importante a gente ressaltar que as nossas lives elas vão ficar sempre em um link fixo. Então é muito fácil acessar nossas lives aqui no YouTube.
voxe3d.live. Só isso. Então, é fácil de acessar. Então, queria agradecer mais uma vez ao Sr. Armando pela presença, agradecer os amigos sempre por estar junto nesse projeto, né, que a gente acredita tanto. E uma boa noite. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à disposição, senão até a semana que vem. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, que prestigiou. Espera aí.